Primeira ideia do texto: alcançar as luzes implica, nos termos de Kant, né, abandonar a minoridade. É sair da minoridade em direção à maioridade. Ele não dá maiores explicações, mas o que ele quer dizer com minoridade e o que ele quer dizer com maioridade. O indivíduo alcança a maioridade quando ele decide se servir do próprio entendimento sem estar submetido ao entendimento de outro. Então, qual é a tese? A tese é muito simples. A maioria imensa das pessoas repete o que os outros dizem. Vive em função de conselhos. Delibera a partir de fórmulas pré-estabelecidas. Essas pessoas vivem na minoridade. A maioridade ela pressupõe a coragem para pensar e deliberar sobre a vida a partir do próprio entendimento. Para Kant, o homem, ele não sai da minoridade não por falta de entendimento, mas por falta de coragem para se servir do próprio entendimento. Em outras palavras, Kant chega a dizer: o iluminismo tem um slogan. O termo não é slogan que ele usa, mas é uma frase de ordem, uma bandeira. E a bandeira do iluminismo é: tenha coragem de te servir do teu próprio entendimento. Então eis aí, eu diria, a ideia central do primeiro parágrafo do texto. Eu digo o primeiro parágrafo, não é o primeiro parágrafo tal como nós entendemos, mas é o parágrafo... o número 1, para ficar mais claro. No número 2, Kant diz que a preguiça e a covardia são as causas da minoridade. E é muito interessante, porque ele diz: continuamos menores, mesmo depois da natureza nos ter libertado para pensar livremente. Isso é fantástico, porque você enxerga a influência de Rousseau nesta... Quer dizer, amigo, você não tem que respeitar nada. Você tem a sua vida na sua mão, e você tem discernimento e entendimento para pensar. E o que é que você faz? Não usa. Não usa. Não usa. Por que covardia? Por que ele fala em falta de coragem no parágrafo de cima e covardia no parágrafo de baixo, né? Porque talvez ele entenda que usar o próprio entendimento seja arriscado, pressuponha perigo. E nós, por covardia, abrimos mão de usar o nosso entendimento. E o que fazemos? Nos deixamos tiranizar.
E é claro que por conta do nosso medo, por conta da nossa covardia, é muito fácil que tiranos se apresentem como tutores da nossa vida. Veja a frase de Kant: é tão tranquilo ser menor. Anota que é uma frase fortíssima. Um livro que substitui meu entendimento. 7 hábitos para o homem eficaz. Ele não citou, porque ele está ainda no século XVIII. E depois o homem não tinha se tornado tão idiota ainda. Não sei se você entendeu. O homem passa por um processo de não tinha ainda de marketing, essas bostas todas, idiotização progressiva, né? Não. E ele diz: um livro que substitui meu entendimento. Um livro que me dá conselhos. Então você percebeu que na hora que você fala lá 7 hábitos do homem eficaz, né? Tem lá o cara da Alcoa, Nemércio Nogueira, né? As ferramentas do fodão do pedaço, né? Então ele está o quê? Ele está dizendo o seguinte: você não precisa pensar, eu já pensei por você. E tem os 7 hábitos do homem eficaz. E você sabe o que é bacana de um hábito? É que, como todo hábito, tem esse mérito: dispensa você de pensar. Ou você pensa numa coisa que é habitual. Qual é o mérito do hábito? Eu, por exemplo, eu invariavelmente ponho camiseta debaixo da camisa. Eu faço isso por hábito. O que significa dizer por hábito? Eu não preciso pensar para fazer. Eu acordo antes, se eu botar uma camiseta em cima da camisa, em cima da pele, isso não acontece. Por quê? Porque isso interromperia uma sequência de práticas que se repetem. Então, eu não preciso pensar para vestir uma camiseta antes de vestir a camisa. Isso que é bacana, 7 hábitos do homem eficaz. Porque você é eficaz e não precisa nem pensar, porque eu já te dou os hábitos que você tem que ter para ser eficaz. Eu não sei se você está me entendendo, mas o iluminismo é a vitória sobre a autoajuda. O que é paradoxal é que o iluminismo é do século XVIII e a autoajuda é do século XXI. Né? Então, daí a minha tese, a minha firme convicção que o homem passa por um processo de idiotização progressivo. Ele é menos maior hoje do que foi na época de Kant. Ele era mais obrigado a pensar antes do que agora. Por quê? Porque o número de tiranos agora é muito grande. Profetas, sacerdotes, cartomantes, autoajuda, políticos, marqueteiros, publicitários, etc. E tudo isso compõe um quadro nefasto de apequenamento do homem. Um livro que substitui meu entendimento. Olha a expressão de Kant. Um diretor de consciência que se põe no lugar da minha consciência. Olha como ele é ingênuo. Com toda a ironia que isso. Um médico que me diz o que comer. Um sacerdote que me proíbe isso ou aquilo. É Kant, hein? Certo? Eu estou lendo, certo? Que foi? Por quê? Você é sacerdote? Eu fui no médico e me falou que comer. Você é um menor? Mas o que é a menoridade? A menoridade é você abrir mão de pensar. E o que é mais legal, houve no mundo contemporâneo uma terceirização da tirania. Quer dizer, irmão, então você tem um tirano para cada micro coisa, né? Você tem o personal para as coxas, aí você tem o glúteo stylist, que é para moldar a sua bunda na posição certa. Você tem o cara que te diz o que vestir, você tem o cara que te diz o que coisar, e moral da história: tendo dinheiro, você se dispensa de pensar
você é o perfeito idiota. Mas e como que as pessoas vão transmitir conhecimento se ninguém nunca for perguntar para outro que o outro viu, o outro achou, tal? Não, mas a ideia de transmitir conhecimento, ela já esbarra num problema conceitual grave. Para Kant, o conhecimento é uma atividade intelectiva. Ele não se transmite. Ele é a produção individual de cada ser racional. Você entendeu? O que você transmite é informação. Tá certo? E essas só servem para serem refutadas. Mas não é muito prático, né? Ia ficar todo mundo inventando a roda, aquela geração. Não, querida. Elas só servem para serem refutadas. Mas se eu falar que o que veio antes está errado e eu quero começar de novo, eu não posso... Você não precisa começar de novo, você precisa refutar. Então nada nunca vai ser continuado. Não, tudo vai ser desmentido. Não? O critério da cientificidade é a refutabilidade. O científico não é o verdadeiro, ao contrário, é o refutável. É aquilo que alguém pode demonstrar que está errado. E se eu não conseguir demonstrar que está errado, tem que aceitar isso? Não. O resultado final do processo é o que menos importa. O que importa é a postura diante do mundo, que é uma postura de investigação crítica permanente. Por isso, crítica da razão pura, crítica da razão prática, crítica da faculdade do juízo. Em outras palavras, é preciso ter, em relação a qualquer tipo de unidade de real, uma postura crítica. Muito bem. A pergunta que Kant faz, passando para o contemporâneo, eu gosto de pegar frases antigas e passar para o que diriam no bar. Para que eu vou fazer força com tanta gente para me dirigir a vida? Para que eu vou me matar de pensar sobre o melhor para mim, se tem tanta gente que se disponibiliza a me dizer o que eu tenho que fazer? Portanto, ser menor é tentador, e ser maior requer coragem. Está clara essa ideia? Depois é a ideia do cara, viu? A gente tem que, quando a gente estuda, vai aqui um outro conselho. Deixa o cara falar. Né? Vamos imaginar um sujeito que é marxista, porque os marxistas são excelentes para esse tipo de exemplo. Então ele vai pegar o Kant e vai dizer: esse cara não é marxista, aqui não tem luta de classe, aqui não tem nada, então se não é marxista não serve, está errado. Percebeu? É um tanto quanto limitante. Portanto, deixe a pessoa falar, seja ela quem for. É preciso que haja um primeiro momento de contato com a obra do autor, que é você entender qual é a do cara. Depois você, evidentemente, fará suas análises. Mas enquanto você não souber qual é a do cara, não tem como criticá-lo. Toda crítica pressupõe algum conhecimento do objeto da crítica. Em outras palavras, se você preferir, eu não concordo com uma vírgula do que escreve Kant, mas isso é o que menos importa. O que importa é entender o que ele quis dizer e qual é a do cara. Porque você não precisa concordar comigo. Você precisa entender o que esse cara disse, porque é muito importante o que ele disse para entender o mundo de hoje. Foda-se o que eu acho. Foda-se se eu acho que você não pode ir contra as tuas pulsões. Foda-se se eu acho que a diferença entre desejo e vontade não existe. Foda-se se eu acho que, entendeu? Não existe soberania da vontade em relação ao desejo. Foda-se. Por quê? Porque nós temos que
que entendeu o que ele quis dizer. Não é necessário pensar. Outros se encarregarão desta tarefa desagradável. Agora vem um próximo que é fantástico. Todos eles advertirão ao maior número. E tem uma hora que o Kant fala, e quanto ao sexo belo, a totalidade. Que me faz pensar assim que ele tinha uma concepção, não sei se esse sexo belo é a mulher, mas assim, o olhar é como quase sempre acontece na filosofia, assim, de um desdém absoluto pela mulher, o que não combina muito com a atualidade dos fatos, não? Estes advertirão ao maior número o quão perigoso seria o passo em direção à maioridade. Porque cada charlatão tem o seu jeito de intimidar. Preste atenção. Não faça isso sem orientação de um ortopedista. Não é? Não. Cuidado na hora de falar mal de Deus sem a presença de um curandeiro. Cuidado para não. Ou seja, todos eles advertirão sobre os riscos da autonomia do pensamento. Como todo bom tirano. Mostram os perigos que teriam de enfrentar caso decidissem caminhar por conta própria. E Kant diz, ora, não é tão difícil caminhar por conta própria. Depois de muitas quedas, aprende-se. Não sei se me entendeu, mas a ideia é bem essa. Se você quiser caminhar por conta própria, saiba, terá quedas. Isto significa não há passagem da minoridade para a maioridade sem sofrimento. Então, o que você vai fazer, você que é um cara lúcido? Eu gostaria que você estabelecesse uma comparação entre os 3 primeiros parágrafos do texto com o livro 7 da República, que fala da saída da caverna. Porque perceba que tanto quanto na alegoria da caverna, nós temos um estágio inferior, menor, de escravidão, interno à caverna, e nós temos um estado de maioridade, fora da caverna, que tem a ver com a parte superior da alma, que tem a ver com a intelecção, e sai da caverna muito pouca gente. Do mesmo jeito que sai da minoridade muito pouca gente. Perceba que existe um paralelo rigoroso entre a alegoria da caverna platônica e os 3 primeiros parágrafos do texto do Kant. O que é o iluminismo? Então, se você tiver... Estou dando a dica. Você pega o texto, o que é o iluminismo, os 3 primeiros parágrafos dá 2 páginas, né? Aqui, e pega a alegoria da caverna que está no livro 7 da República, que dá umas 2, 3 páginas, e põe aqui. Aí leia um, depois leia o outro. É assim que se evolui, e você perceberá que existe um conjunto de convicções que são comuns. Dar um salto não é simples. É preciso coragem. Temos medo. E tudo contribui para que sejamos medíocres. Tudo contribui para que não tenhamos autonomia e não usemos livremente o nosso entendimento. Tudo contribui contra. Se é que contribui contra, faz sentido. Ok? Muito bom.
No terceiro parágrafo, Kant diz uma coisa que eu acho absolutamente genial. Ele diz: com tantos tutores, fica difícil aceder à maioridade. A minoridade converte-se numa natureza, numa obviedade. Incapaz de se servir por conta própria de seu entendimento, porque nunca lhe deixaram tentar. E você percebe que existe aqui o uso da palavra natureza, mas essa natureza é uma segunda natureza. É o que a gente se acostumou a chamar de segunda pele, né? É uma segunda natureza. A primeira natureza é a natureza das pulsões, etc. Mas essa segunda natureza é a natureza da minoridade. Em outras palavras, é o fato de não nos sentirmos valentes o suficiente para usar o próprio entendimento, porque tudo contribui para que isso não aconteça. Por que Kant usa a palavra natureza, né? Por quê? Isso se converte numa verdadeira natureza, né? A minoridade se torna uma natureza. É quase absurdo, porque uma natureza, ou ela é, se ela é, ela não se transforma, e se ela não é, né? Se ela é, não precisa se transformar, e se ela não é, uma coisa que não é natural não vai se transformar em natural. A natureza ou é ou não é. Portanto, por que ele usa a palavra natureza? É isso que eu queria que você entendesse. É que para Kant, a natureza são as pulsões humanas, a natureza do homem. E isso é o que a moral tem que enfrentar. Então, quando ele diz isso se converte numa verdadeira natureza, ele está querendo dizer: a tirania do outro é um obstáculo para a liberdade tanto quanto as tuas pulsões. Por isso, é como se fosse uma natureza. Quer dizer, no fundo você tem dois grandes obstáculos para ser livre, para ser maior. O obstáculo do teu tesão, do teu corpo, e o obstáculo do outro. Você tem dois grandes problemas para enfrentar. O teu corpo querendo te dizer o que você deve fazer, e o outro querendo te dizer o que você deve fazer. E qual é a maioridade? A maioridade é justamente aquela situação em que você decide sobre a própria vida para além do corpo, para além dos tesões e para além da tirania dos interessados. Ok? Então, se eu perguntar para você, analise o paradigma da qualidade de vida contemporâneo à luz da perspectiva iluminista kantiana. Nós temos a qualidade de vida é um programa existencial tirânico, né? E o Kant faz o quê? Um convite à reflexão. Como assim? Né? Imagina você que vai ter um americano economista que vai me dizer como é que eu tenho que viver para que a vida seja boa. E sabe argumentando com o quê? Com gráficos. Isso é fascinante, porque o argumento legitimador é um argumento quantitativo. Mais ou menos assim. 950 de 1000 disseram que gostam de lasanha bolonhesa. É sinal que comer lasanha bolonhesa uma vez por semana é um sintoma de qualidade de vida. E aí você diz, eu quero que os 950 se fodam. E se fosse 999? Pois que se fodam. E se fosse 1000? Que se fodam. Por quê? Porque o meu entendimento é soberano. E não adianta você me vir com 1000, 10.000, 50.000 ou 200.000. Sabe aquele argumento? Está todo mundo fazendo assim. Pau no cu, diria Kant, em alemão.
Eu vou descobrir como fica. Não interessa. 1000 de cada 1000 dizem e foda-se. Não, né? A ciência. Eu tenho entendimento. Eu sei o que é melhor para mim. Ninguém sabe mais da minha vida do que eu. Não estou interessado em protocolo. Hoje de manhã eu estava em Curitiba e fiquei horas ali olhando, horas não digo, mas um bom tempo olhando a La Selva ali. É que o número de livros que começam pela palavra como aumenta assustadoramente. Como enganar o seu chefe? Como ganhar dinheiro sem lá? Como, não sei, são livros procedimentais. Milhões deles. Milhões. E o que você percebe? É que as pessoas ouvem falar, é preciso que você leia. Como se ler fosse bom independentemente do que, né? Aí o sujeito entra na La Selva, é bom porque ele vai ter que se distrair durante o voo, então ele vai comprar um livro. E qual é a chance dele comprar um livro de autoajuda? A chance é de 90%, porque quase tudo ali é como, não sei o que, né? Como manter a sua secretária feliz. Tinha lá. O que bosta, que bosta, cara. Uma das dicas para como manter a sua secretária feliz, segundo o camarada, é mantê-la permanentemente interessada por você afetivamente, assim, sem que você Então eu fiquei pensando, e se você tiver uma secretária gay? Essa dica já esbarra num problema, porque você não é mulher. Essa dica não funciona. Eu li hoje, tanto me chamou a atenção que eu fiquei folhando, como manter a sua secretária feliz. Secretários deviam processar esse cara. Que falta de respeito com aquela sua secretária. Mas eu acho. Mas se tem como enganar o chefe, como não sei o quê, é ainda muito pior. É o que tem para ler. Então eu queria que você percebesse que a proposta de Kant é essa, né? E ele diz, é impressionante a atualidade, né? Eu abro aspas. Preceitos, fórmulas e instrumentos mecânicos são entráveis que perpetuam a minoridade. E aqui ele diz, mesmo que não aceitemos as tais fórmulas, não estamos habituados a nos servir do próprio entendimento por conta própria. Por isso, tão poucos homens conseguiram abandonar a minoridade. Em outras palavras, mesmo que você saindo desta aula decida, ninguém faz mais a minha cabeça. A partir de agora, eu sou dono de mim mesmo. Daqui 5 minutos, você já voltou ao normal. E qual é o normal? É aquilo que no mundo das empresas eles chamam de zona de conforto, ou dentro da caixinha. O que quer dizer fazer o que os outros dizem para você fazer, e ponto final. Agora, é claro, cabe a pergunta, o que você ganha? Por que é melhor viver na maioridade do que na minoridade?
Essa é a pergunta. E é claro que essa é a pergunta que eu deixo para você, para que você termine a leitura do texto. O que você ganha com isso? Se eu posso perfeitamente terceirizar a vida, porque é disso que se trata, né? Terceirizar a atividade deliberativa da própria vida. E eu terceirizo não é para uma pessoa só, é para uma verdadeira gangue. Eu tenho meu astrólogo, meu ioguista, meu pilates, meu ortomolecular, o meu... Não é? Claro que eu peguei um cara, alguém rico. Mas eu não sei se você percebeu que o rico aqui é justamente por conta da sua condição menor do que o pobre. Porque o pobre não tem remédio. O pobre ninguém se interessa por ele. O pobre tem que improvisar. O rico não. O rico paga. O rico terceiriza. O rico se deixa escravizar. O rico se deixa tiranizar. E eu queria saber que vantagem Maria leva em ser maior e servir-se do próprio entendimento. Essa é a resposta, se bobear, que eu vou perguntar na prova aí do mês de novembro. Beleza? Professor, aonde caralhos eu encontro esse texto? Sinceramente, isso aqui é um livrinho que tem o texto e tem destrincha, né? Coisa de francês. Aonde você encontra isso? Na internet. Não tem dúvida. Você põe lá Kant e põe iluminismo e já sai em português as 10 páginas, você imprime. Não tem que sair de casa para fazer isso, né? Faça pela internet. Eu estou meio borocochô hoje, vou parar por aqui. É isso. Por hoje é só. Olha, não, pelo contrário, cara, pelo contrário, eu fico encantado com a capacidade que algumas pessoas têm de enganar as outras. Eu fico encantado com isso. Porque você viu que o cara dos 7 hábitos, ele conseguiu fazer com que o livrinho dele virasse um livrinho, assim, capa dura, que cabe, quer dizer, a criatividade é infinita. Para tiranizar e fazer consumir. Porque qual é a diferença da tirania de todo o tempo para a tirania atual? É que hoje você tiraniza e ainda obriga o cara a te comprar. O que é diferente. Não basta eu exercer sobre você poder, você ainda vai pagar por isso. Não basta eu dizer, porque na hora que eu te digo 10 lições para ser feliz, e você compra, o que você está assinando embaixo? Não, mais concretamente, eu não tenho condições de identificar por mim mesmo o caminho de uma vida feliz. É isso. Como no caso de como entreter a secretária, eu preciso que um americano me conte como eu tenho que fazer para manter a minha secretária feliz. Porque eu não posso fazer isso sozinho. Todas as secretárias são iguais. Não! Como sempre na autoajuda, são fórmulas que servem para qualquer um, para qualquer caso, né? Em outras palavras, o que faz a autoajuda quase sempre? Parte de um caso concreto, porque provavelmente essas regras devem ter dado certo putibúrcio. Partem de um caso concreto e saem de um caso concreto para uma lei universal. Só isso.
E isso vale para a secretária ou para qualquer outra coisa. Como para os conselhos do Amir Klink. O que poderá dizer o Amir Klink que sirva para a minha vida? Tirando o fato dele ter estudado no mesmo colégio que eu. Fiquei sabendo outro dia, uma curiosidade sem a menor importância. Nada, porque tudo que aparentemente encanta o Amir Klink, e é legítimo que encante, e que ele seja feliz, e que ele ache maravilhoso e tal, eu tenho ojeriza por pinguim, gelo, e barco a remo e mar, eu vomito com 5 minutos. Eu não. E provavelmente vice-versa. Então não queira vir me dizer que todo mundo é feliz na Antártida, chegando lá a remo, porque pelo menos para mim não funciona, velho. E se não funciona para mim basta. Você vai dizer, mas funciona para 999 de cada 1000. Pau no cu. Você está gravando todos esses paus no cu? Eu acho importante. E se for 1000 por 1000, 2 paus no cu? Eu não quero saber. Eu não vou reger a minha vida pela probabilidade. Por quê? Porque a minha própria vida é uma improbabilidade. Porque se a vida dependesse de probabilidades, não teríamos nascido. Veja o caso dos espermas. São zilhões. E você foi cagado o suficiente para ter nascido. Um fecundou de bilhões. Então não venha me dizer que de 1000 são felizes e por isso eu vou ser feliz também se eu comer polpetone no Jardim de Nápoles. Eu não gosto disso. Mas não tem quem não gosta. Tem. Eu. E por que não adianta eu ficar falando de Iracante? Porque embora aqui você se convença, daqui 5 minutos você vai ligar o rádio e alguém, fitoterapeuta da punheta amarga de não sei aonde, vai te dizer que a pílula X, se você enfiar ela direitinho na orelha e tirar pela outra orelha, você vai ter uma sensação única. E você só vê as pessoas. Pô, é muito difícil você. Porque são estratégias toscas de legitimação, totalmente surradas. Né? Os americanos põem Stephen Conven, PhD. A PhD eu também sou, eu não sei bicas de porra nenhuma, eu não sei fazer nada, nunca consegui ser feliz mais do que 2 segundos, e nunca nada, e o fato de ser doutor, assim, né? Quanto mais conhecimento, mais angústia. Por isso que é melhor ser tranquilo. Isso sim. Aí eu te garanto. E disso eu não tenho dúvida. Quanto mais conhecimento, mais angústia. Simples, claro, porque quanto mais você conhece, mais variáveis você coloca na hora de deliberar viver. E a angústia é justamente a incerteza sobre a melhor maneira de viver. Eu me lembro que eu dei uma vez uma palestra na Associação Brasileira dos Magistrados e uma juíza disse: se eu tivesse assistido a sua palestra antes, eu jamais teria dado nenhuma sentença que eu já dei. Veja, por quê? Porque, claro, para você decidir, quanto menos coisas você tem na cabeça, mais fácil, sabe? É a grande vantagem de ser um dogmático. Qual é? O que eu sei? Eu sei é isso, então pau na máquina. Agora o cara que sabe isso, no mínimo ele leva mais tempo. E se ele sabe ao infinito, ele estará ao infinito condenado a pensar e não deliberará nunca. Portanto, é inevitável, quanto mais conhecimento, mais angústia.
E nós estamos fazendo o que aqui? Se fudendo, velho. Tem que se fuder um pouco. Agora, se não quiser também, o jeito mais fácil é enganar. Inclusive, tudo facilita para isso. Faz um negocinho, empurra com a barriga, arruma um empreguinho, faz o que tem que fazer. Tem lá os caras do RH que vão definir qual é a vida que vale a pena. Você joga o jogo, vai fazer workshop. É workshop que chama? No meio do mato, entendeu? E está tudo pronto. Para quem não quer pensar, está tudo pronto. Agora, se quiser pensar, vai se fuder. Por quê? Porque na hora que você começar a pensar e seguir o seu próprio entendimento, você perceberá que todas as fórmulas têm um tirano por trás, que não gostarão da sua ousada autonomia. E às vezes ele é seu chefe. O orientador. Show de bola, muito obrigado pela sua atenção.